Aleluia! Glória a Jesus. Que bom estar na casa de Deus. Cumprimento meus irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Adoramos ao Senhor, cantamos louvores, exaltamos. Agora vamos ouvir a palavra de Deus. Me encontro muito feliz em mais uma vez poder estar aqui falando do amor de Deus através da tua palavra. Me encontro com um coração muito grato, me sinto muito honrada em Deus ter me chamado, me escolhido. As pessoas falam muito, eu não gosto de aparecer, né? As pessoas têm mania de falar assim, mas eu creio que Deus ele quer que nós falamos mesmo do amor dele através da palavra. Deus vai nos usar e vai tomando posse aí. Quem é tímido, quem tem vergonha, não se intimide quando receber um convite do Senhor para estar falando do amor de Deus através da palavra. Agradeço meu pastor, Reinaldo, os pastores aqui da retaguarda, as intercessoras, meu esposo, que está ali na secretaria. Dizer que, se nós não tivermos alguém ao nosso lado nos impulsionando, fica mais difícil a caminhada. Mas louvado seja Deus pela vida dos intercessores. E você que está aqui hoje, esteja com o coração aberto para receber essa palavra. Você que nos acompanha na live. O pastor já falou meu nome, sou Diaconisa Eliane. Sirva a Jesus nesta casa. Amo essa casa. Estou aí os 9 anos que vai completar aqui fazendo a obra de Deus. Amém? O tema é Quinta da Multiplicação. É muito bom, né, irmãos, falar da multiplicação. Mas para chegar na multiplicação tem alguns passos, né, a seguir. O tema se encontra em Mateus 13, versículo 23. Os irmãos vão colocar aqui no telão. Que diz, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e o produz 100, outro 60 e outro 30. Aí eu vou pedir aos irmãos também para abrir em 2 Reis, por gentileza. Eu sou sempre fiel ao tema, mas dentro do tema, né, multiplicação, eu vou estar aplicando outra palavra aqui. 2 Reis 4, do 1 ao 7, que diz, todos acharam? Mas podem acompanhar também no telão, tá bom? E uma mulher das mulheres, eu vou estar lendo aqui na minha Bíblia, irmãos. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse, que te hei de eu fazer? Declara-me, o que tens em tua casa. E ela disse, tua serva não tem nada em casa, vírgula, senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai e pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra, fecha a porta sobre ti os teus filhos e deita o azeite em todos aqueles vasos e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram esses vasos, disse ao seu filho, traze-me ainda um vaso. Porém, ele disse, não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele, vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivem do resto. Pode sentar, meus irmãos, adorando ao Senhor. Estamos diante de um texto bem conhecido, creio que vocês já ouviram dizer desse texto. Mas o Espírito Santo, ele sempre tem renovo na palavra. Ele sempre tem algo diferente para falar ao nosso coração. Aqui fala, né, da mulher que foi procurar o profeta Eliseu. O profeta Eliseu, todos sabem que foi o sucessor de Elias,
Um homem que construiu o seu legado com muita perseverança na obra de Deus, um homem íntegro e que conhecia a grandeza de Deus. Ele sabia que ele por si não fazia nada, a não ser o Senhor usar ele. Um homem que sabia onde queria chegar, que não tinha ambição em coisas materiais, e sim nas coisas espirituais. Porque quando nós buscamos as coisas do alto, as demais coisas serão acrescentadas. Tanto que quando Elias perguntou ele o que ele queria, ele falou porção dobrada do Espírito. E que nós viemos ser dessa forma, querer as coisas do reino, do céu, e as demais coisas vão ser acrescentadas. E assim era Eliseu. Fazia a obra, não olhava a classe social, ele ia na casa dos pobres, na casa dos ricos. O importante era fazer a obra de Deus e ajudar aquele que estava necessitado. E o dia mau chegou na vida desta mulher, a qual estava ali no luto, passando uma situação de luto, já tinha perdido seu esposo, que na palavra diz que ele era um servo. Quando fala servo, é alguém que serve a alguém. Serve a alguém, e ele servia ao homem de Deus. Consequentemente, esse homem também tinha uma vida com o Senhor, e ele temia ao Senhor. Essa mulher, ela foi diante do profeta ali, conhecendo o marido que ela tinha. Já pensou se esse esposo dela não fosse dessa forma? Como que ele iria até o profeta falar: ah, meu esposo morreu, ele não prestava, ele não valia nada? Não, ela conhecia, sabia que ele era servo e sabia que ele temia ao Senhor. E ela foi ali pedir socorro ao profeta. Não, a gente não vê aqui nessa passagem dizer que essa mulher foi pedir socorro para a vizinhança. E sim, ela foi até o profeta, porque o dia mau chegou na casa dela. Além dela estar viúva, tinha uma dívida para pagar. E os credores foram na sua residência para querer receber essa dívida. E se a pessoa não tivesse o dinheiro para pagar a dívida, ela pagava, naquela época, ou pagava com a vida, ou dava os seus filhos. Já pensou? Você ter que dar os seus filhos de uma dívida? Já não bastava aquela mulher estar sem o esposo e ainda ficar sem os 2 filhos? Quão terrível essa situação essa mulher viveu. E ela foi até o profeta. E chegou para o profeta e falou como eu e você poderíamos fazer. Olha, o meu marido morreu, ele era teu servo, ele temia ao Senhor, e os credores estão querendo levar o meu filho. Olha o desespero na vida dessa mulher. Mas ela foi buscar e alguém que poderia ajudar ela. Alguém que poderia socorrer. Mas só, irmãos, que o milagre, ele tem os seus caminhos para acontecer. A multiplicação, muitas vezes a pessoa chega assim na casa do Senhor, ela querendo algo, e ela quer algo assim, muito fácil. Você tem um caminho a percorrer, você tem que fazer algo, você tem que obedecer. E essa mulher foi ali até o homem de Deus e falou dessa situação. E ele perguntou para ela o que ela tinha em casa. E ela falou: tua serva não tem nada. Não tem nada. Por um instante, ela falou: não tem nada. Porque ela olhou para a situação dela. Ela não tinha dinheiro para pagar aquela dívida. Ela quis dizer isso: não tenho nada. Aí tem a vírgula, né? Que sempre tudo tem uma vírgula. Não foi um ponto final, foi uma vírgula. A não ser uma botija de azeite. A não ser uma botija de azeite. E o homem de Deus ali, ele vai dar caminhos para ela receber essa multiplicação na vida dela.
vai, percorre sobre a sua vizinhança e toma vasilhas emprestadas. Para ela ir até a vizinhança dela e ter intimidade de pedir vasilhas emprestadas, vazias, essa mulher ela tinha um bom relacionamento com a sua vizinhança. Ela tinha uma vida amigável com a sua vizinhança. O nosso testemunho, ele conta muito como nós somos com os nossos vizinhos, no nosso trabalho. Porque até para você pedir uma vasilha vazia emprestada, você tem que ter um relacionamento com a pessoa. Eu posso chegar na casa do pastor Reinaldo e falar: pastor Reinaldo, só me empresta vasilhas vazias? Ele quer de volta. A pastora não devolve. Eu também já peço para não me dar vasilha, me dar alguma coisa que não uso, porque eu esqueço, gente. Então, essa mulher, ela foi percorrer a vizinhança. Mas na palavra de Deus, você não vê dizendo que essa mulher falou do problema dela para a vizinhança. Não. Ela só pediu vasilhas emprestadas e vazia. Ela não pediu vasilhas pela metade. Ela não pediu vasilhas que estavam cheias. Ela obedeceu o que o profeta falou. E ela creu também, porque, irmãos, eu estou com uma dívida para pagar. E eu vou pedir ajuda ao profeta. E ele vai falar para buscar vasilhas. Tem que ter fé. Tem que ter fé, tem que crer. Tem que crer que alguma coisa vai acontecer, uma intervenção divina. Será que você iria fazer isso? Ou você falar: você está louco, eu estou precisando de dinheiro para pagar a dívida. Será que você teria essa atitude de fé? Sim ou não, irmãos? Ficou silêncio, né? Mas o nosso Deus não mudou não, irmãos. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo, ele não mudou. Então ela creu. Para acontecer a multiplicação, você precisa crer e obedecer. Ela foi obediente ao comando do homem de Deus. Porque o profeta, foi falado aqui na terça-feira, o profeta é boca de Deus na terra. E ela creu e tomou essas vasilhas vazias emprestadas. Pois bem, e ele ainda falou: tragam bastante vasilhas. E ela tomou essas vasilhas emprestadas. E quando ela chegou com essas vasilhas, ele falou: fecha a tua casa e pega os teus filhos e pega essa botija e vai derramando sobre cada uma vasilha. Então essa mulher também ela teve que ter um equilíbrio. Porque talvez ela poderia olhar para aquele tanto de vasilha e sair. Não, ela creu da forma que o profeta falou. Eu vou derramar, e foi enchendo. É fé, irmãos, é profético isso. E foi enchendo. E mais interessante, para o lado espiritual, que para encher, você tem que estar vazio. Não pode ter metade, não se enche metade. Ele falou vasilhas vazias. Aquela mulher já estava totalmente vazia, porque ela já tinha perdido o seu esposo. Ela já estava ali naquela situação, então ela estava esperando uma intervenção divina. Ela estava à disposição do milagre. Muitas vezes nós não estamos à disposição do milagre, porque nós não cremos no milagre. Falamos muito, e nas nossas atitudes não diz com que nós falamos. Muitas vezes falamos: eu creio, mas teme no dia mau. Olha que fé dessa mulher. O Senhor nos deixou grandes lições para que nós também suportássemos o dia mau. Pegar vasilhas vazias. E ela entrou ali com seus filhos para dentro de casa. O profeta não estava lá dentro, estava ela e seus 2 filhos. E foi multiplicando. E ela crendo
cada vez. Imagine a alegria desta família de saber que elas estavam vivenciando aquele milagre, irmãos. Isso é para quem crê. Pegar uma botija de azeite e derramar sobre várias vasilhas, uma por uma, e enchia e ia para outra vasilha. Isso é fé, é coisas impossíveis. E o Deus do impossível está aqui nessa noite, e que Ele quer abençoar a sua vida. Ele quer que você também seja protagonista de um milagre. O nome dEle será glorificado através da sua vida, porque não é sobre mim, não é sobre você, é sobre Ele. Aleluia. Deus, Ele não desampara os teus filhos. Ele não desampara, Ele sempre tem uma saída na hora certa. Ele sempre tem uma resposta, uma direção no momento correto. É só você permanecer e seguir os comandos do Senhor, obedecer. Saber com quem você se relaciona. Saber a quem você vai pedir socorro. Deus tem falado muito de as pessoas procurarem refrigério em pessoas que estão mais fracas que elas. Mas você que entrou por essas portas nessa noite, você está buscando socorro no lugar certo, na casa de Deus. Esse dia mau, ele não é para a morte. Esse dia mau, ele não é o fim da sua vida. Sempre tem uma vírgula. Sempre tem uma vírgula. Por um instante, naquele desespero, ela falou: não tenho nada. Irmãos, ela tinha tudo. Ela tinha azeite, ela tinha uma botija de azeite. E ali foi enchendo cada uma. E chegou o momento que ela pediu o filho para trazer mais. E tinha acabado. Transbordou, encheu todas as vasilhas. E não tinha mais vasilha. Mas aquilo dali era o suficiente para ela quitar a dívida e ainda sobreviver. E viver com os teus filhos. E ela chegou diante ali do profeta e falou o que ela fez. Ela seguiu tudo certinho. E ele falou: paga a dívida e viva do restante com os seus filhos. O interessante, pastor, que queimou muito no meu coração, é que na ceia passada, foi falado que as loucas, elas foram pedir azeite às virgens, às prudentes, e elas não deram azeite. Você pode pedir vasilhas vazias emprestadas, mas azeite não. Azeite não. Aquela mulher, ela tinha um pouco de azeite na casa dela e se multiplicou. Mas azeite não se pede emprestado, de forma nenhuma. Ela conseguiu ali vasilhas vazias. E ela teve que fazer a atitude de fé. Muitas vezes o que nos falta é ter uma atitude de fé. Crer. Crer que Jesus, Ele pode fazer grandes coisas. Você está num dia profético, quinta da multiplicação. E você tem que sair daqui dessas portas crendo que Deus vai fazer o impossível. Você vai ter uma intervenção divina, igual teve na vida dessa viúva. O marido dela era um servo e ele deixou o legado, porque aquela mulher, ela sabia quem recorrer. Ela sabia que ela ia ao homem de Deus e alguma coisa ia acontecer. Não ia levar os filhos dela. Qual o legado que você tem deixado para os seus filhos? Qual o legado que você tem deixado para a sua família? Qual o legado? O legado de fé ou o legado de derrota? Aquele homem deixou ali, ele era o homem de Deus. Então ela falou assim: bom, eu vou recorrer ao homem de Deus. Meu marido temia o Senhor. E Deus vai fazer alguma coisa. E por um momento ela se esqueceu que ela tinha aquela botija de azeite em casa. E muitas vezes nós também esquecemos que nós temos armas para lutar, armas para conseguir, e falamos que não temos nada. Quantas vezes eu escuto pessoas falando assim: tem tanto tempo que Deus não fala comigo.
Não existe isso, gente. Você abriu a palavra, você está lendo, Deus está falando com você. Eu ouço muito isso. Deus está no silêncio comigo, Deus não está falando nada. Deus fala sempre. Deus fala. Você tem que andar no mundo espiritual e entender que Deus está falando o tempo todo. Eu sou contigo, não temas, vai passar, eu estou no controle, vai dar certo, você vai conseguir, faz assim, assim. Mas quando o dia mau chega, o desespero bate e abafa a sua fé. Mas nesta noite, nessa quinta da multiplicação, no dia 20/3/2025, em nome de Jesus, você vai virar a página da sua vida e vai crer no impossível, porque aos olhos do homem hoje, se você for pedir ajuda a alguém para pagar a dívida, e o homem falar, vai lá, pega vasilhas vazias, você vai crer ou não? Eu creio que a partir de hoje você vai crer ainda mais, né? No poder de Deus. É só para quem crê, irmãos. É só para quem crê, para as coisas impossíveis acontecer. Recebeu um diagnóstico, você fala, não, faz outro exame. E eu creio que vai dar outro diagnóstico. Não, ainda não é assim, não acabou. Vai desligar os aparelhos. Não, eu creio até o último momento que Deus pode fazer. Meu filho está nas drogas. Não, o Senhor vai libertar ele. Meu marido foi embora, ele vai voltar. Eu ainda não tenho minha casa própria. Pela fé você vai ter. E se você não tiver também, irmão, está tudo bem. Porque Deus não tem deixado faltar o dinheiro de aluguel. Deus não tem deixado de suprir as necessidades da sua casa. Deus não tem deixado você à deriva. Aleluia. Eu sinto o poder de Deus aqui nesta noite. Eu sinto a graça de Deus. Eu sinto Deus falando, filha, eu sou contigo. Não temas. Por que tem questionado tanto? Eu tenho dado tantos sinais e questiona a todo momento. Por quê? Tem te faltado alguma coisa? Aleluia. Aleluia. Eu quero que os obreiros e as irmãs do ciclo de oração fiquem aqui na frente. Você vai ser um profeta na vida de alguém nesta noite. Aleluia. Aleluia, Jesus. Convido a irmã Débora para vir aqui também na frente, está louvando. Aleluia. Você está no ambiente profético. Você está no ambiente profético. E eu peço aos pastores que unjam as mãos deles, por favor. Aleluia, Jesus. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. As mulheres de um lado e os homens do outro. As mulheres do lado direito e os homens do lado esquerdo, por gentileza. Aleluias. Oh, Jesus. Tem multiplicação aqui nesta noite. Aleluia, Jesus. Oh, Espírito.